Eu sou Bostil. Fala aí, galerinha linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao raio desbostilizador, o raio que desbostiliza o Bostil macaquinho, chimpanzil, filha da putio, Red Pill bora Bill, meu cozil, seu cozil, Olulio, Dilmil, Bolsonario, Michel Temil. E no episódio de hoje vamos falar das licitações, sim, elas mesmas, as licitações suculentas que tem em toda a cidade, em todo o estado e no país. Apesar de eu falar algumas coisas de política aqui, meu objetivo não é ficar falando de político ou política, esse não é meu foco, apesar de eu pesquisar uma ou outra coisa, mas esse tema é necessário, pois existe algo de muito profundo que vocês precisam saber. Como eu estou dizendo nos vídeos anteriores, existem muitas que não entendem as sutilezas do mundo e das coisas, elas não têm consciência para pegar pequenos detalhes, que faz toda a diferença, e eu não sou bonzão não, como todo mundo eu também erro e vacilo. Todos nós que odiamos o Bostil devemos nos ajudar. Eu passo meu conhecimento e vocês passam o de vocês, por meio de desabafos, etc. Dito isso, vamos pro assunto. O que você sabe sobre licitações? Licitação é o processo por meio do qual a administração pública contrata obras, serviços, compras e alienações. Em outras palavras, licitação é a forma como a administração pública pode comprar e vender. Ou seja, para um bostileiro governista comprar algo, ele precisa fazer um edital e os interessados precisam seguir um monte de burocracia. Daí eles fazem uma festinha entre eles e os fornecedores colocam um valor dentro de uma cartinha. Aquele que colocar o valor mais baixo ganha o contrato com a prefeitura. Maravilha demais, não é mesmo? Mas você sabia que as licitações também são meio pela qual os bostileiros alfa, os políticos, usam para poder conseguir vantagens e presentes? Exatamente. A maior parte das denúncias de corrupção envolve, em algum grau, licitação. Pode reparar que quase todas as coisas sobem de preço de forma exagerada nas licitações. Por exemplo, se você procurar agora mesmo no Google Notícias você vai se deparar com notícias sobre fraudes nas licitações. É muito comum, quando o FDP do Nine quis fazer a licitação do arroz também apareceu um monte de problema. Você se lembra disso? Eu não vou relatar cada caso, porque isso é muito comum, mas eu já trabalhei em uma cidade onde um pacote de suco, que custava R$2, o mesmo pacote custava R$12 quando era vendido para a prefeitura, um absurdo e ninguém dizia nada. A cidade era pequena, o dono do supermercado era parente de alguém conhecido, então ficava nisso mesmo. Quando você trabalha pro governo, você vê uma ou outra coisa, e tudo fica por isso mesmo se você não quiser se prejudicar ou não quiser ser morto. O pior de tudo é que o bostileiro padrão acha isso maravilhoso. Ele acredita mesmo que o bostileiro alfa, o político, está preocupado com ele e o bem-estar dele. E na verdade a culpa dessa situação não é do bostileiro, mas sim do bostileiro alfa. O bostileiro alfa acostumou o bostileiro médio a aceitar de bico calado. Eu tenho a resposta para isso. Pois para o político é vantajoso tanto se as pessoas ficarem caladas em meio às hostilidades que eles fazem, quando se elas ficarem revoltadas, é um jogo onde o político só ganha, não tem chance dele perder, o político só perde. Quando morre isso vale para todos, não estamos mais falando da vida normal tal como a minha e a sua. Quando falamos de político estamos falando de sistema, e o sistema não acaba, não importa se mudarem as pessoas, entendeu? E para deixar mais claro para vocês o motivo de eu ter resolvido falar desse assunto, é que eu estava vendo um vídeo no YouTube e vi o seguinte comentário com cheiro de bestialidade. Aí, a história dessa cara é muito doida. Até pouco tempo tinha muita gente que usava seu pseudônimo e todos, a situação dele parece a mais justificável. Até onde ele recorda, ele não matou ninguém, só destruiu prédios públicos. Verdade, Julia. O contexto desse print é de um vídeo de um canal que fala sobre crimes e serial killers. O criminoso em questão havia usado um trator para derrubar prédios públicos por causa de uma treta lá, lamentável. Mas o que me chamou a atenção no comentário deste jovem é que ele achou justificável o que o criminoso fez e achou interessante ele só ter derrubado prédios públicos. Eu não vou dizer que não entendo, pois entendo.
Claro que derrubar prédios é melhor do que tirar a vida de pessoas, mas entendam que no caso desse criminoso, ele tinha uma rixa com o governo e perdeu na justiça. Em seguida ele resolveu causar danos ao Estado, achando que isso seria uma vingança boa e em seguida tirou a própria vida. Mas o que isso tem a ver com a licitação raio desbostilizador? Bem, eu comentei o seguinte: Justificável destruir prédios públicos para onde perturbar as pessoas só faz o político feliz, já que ele vai poder fazer licitações suculentas com os amigos e cobrar mais impostos das pessoas para reconstruir os lugares. Parabéns pelo bom raciocínio. A verdade é essa, vocês acham que o Xandão ficou zangado porque destruíram o Congresso e o STF no 8 de janeiro? Vocês acham que o político fica zangado quando um bostileiro causa danos em praças e outros locais públicos? Eu sei que muita gente achou bonito o que aconteceu no 8 de janeiro. As pessoas enfurecidas, cheias de raiva dos políticos, então na cabeça delas, quebrar as coisas seria um ataque aos políticos. São um bando de bostileiros chimpanzes. Genicokio. Tudo isso é uma oportunidade pró-político. Pois com as coisas quebradas eles têm uma justificativa para cobrar mais imposto, para gastar dinheiro público e para dar mais dinheiro pros amigos das licitações. Não se engane, você que assiste esse canal é inteligente, e mesmo tendo raiva das bestialidades, pense com cuidado e não se deixe dominar pelo sentimento de raiva. O melhor remédio é deixar o sistema entrar em ruína sozinho, pois eles são ineficientes por natureza e vão cair sozinhos. O rapaz desse comentário não é um bostileiro, certamente que não, mas ele talvez não tenha entendido que o fato do criminoso enlouquecer e causar danos aos prédios públicos foi apenas uma vitória para os políticos e burocratas, foi culpa deles, e se alguém morresse no caminho, seria apenas mais um número. Evite alimentar tudo que possa ir diretamente pro governo. Evite pagar pedágio, planeje sua viagem por outra rota, evite consumir coisas que vá te fazer pagar imposto. Do que adianta você investir no tesouro direto, ganhar R$10 e ter de pagar 20 de imposto de renda? Tenha consciência das coisas que acontecem ao seu redor. É isso, galerinha, até a próxima.